professora doutora Tamara Quirico, com formação em pintura, com mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo realizado o estágio doutoral na Universidade degli Studi di Pisa e fazendo atualmente pesquisa de pós-doutorado junto à Academia di Belle Arti di Carrara. É professora nos domínios da Teoria e História da Arte, em cursos de pós-graduação e graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É vice-coordenadora do Centro de História da Arte do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da participação noutros centros de pesquisa. É membro do Comitê Brasileiro de História de Arte. Os atuais interesses de investigação centram-se na história da arte italiana entre os séculos XIII e XVI, em particular da arte cristã, cruzando os temas da história da arte italiana, da arte medieval e da iconografia cristã. É autora de uma vasta produção bibliográfica divulgada em publicações científicas e onde se destaca o livro Inferno e Paradiso, as representações do juízo final na pintura toscana do século XIV, publicada em 2014 e que, de resto, quase que sintetiza grande parte da investigação em temas escatológicos. Dou então a palavra, professora. Tamara. Obrigada, professora Maria Isabel. Um agradecimento, né, a Márcia, a Fátima, a Marli, Eli, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu já começo a minha apresentação, né, a partir da apresentação da Eveline, né, que acho que a Eveline falou exatamente o que eu queria. Né? Nós somos frutos do Renascimento. Né? Uma visão de mundo, daqui a pouco ele vai passar o meu slide, eu tenho certeza, mas vamos lá, é uma questão de fé de que o Zoom vai funcionar. Né? Essa ideia de que a nossa visão de mundo ela foi formada no caldeirão cultural dos séculos XV e XVI, né? Fomos. Né? Essa herança que educou o nosso olhar e que faz com que a gente baseie o julgamento sobre arte a partir, especialmente, do conceito de mimesis. Né? Ou seja, a boa arte é aquela arte que vai imitar de modo convincente o mundo ao nosso redor. E se a boa arte é a arte naturalista, né, que essa arte que é a janela para o mundo, né, conforme esse moto, né, que nós usamos sobre a pintura renascentista, é um pressuposto que já exclui boa parte da produção artística do que nós convencionamos chamar de Idade Média, já que uma parcela expressiva dessa arte parte de bases completamente diversas da mimesis. E qual é a percepção, né, o senso comum? Essa arte, esse Cristo maravilhoso de Barcelona, teria sido feito dessa maneira por falta de domínio técnico, pela falta de conhecimento, do conhecimento dos antigos, né? Um conhecimento que foi deixado de lado ao longo da Idade Média e que teria sido retomado somente com o Renascimento e o resgate da tradição clássica. Ou seja, nessa visão tradicional sobre a Idade Média e o Renascimento, destaca-se normalmente a ruptura e não a continuidade. Né? Nós temos essa visão que opõe os dois períodos, que é uma visão que não pode se manter. Né? Nós não podemos mais considerar, como Winckelmann considerava, como Burckhardt vai considerar também, né, o Renascimento como fundador da modernidade, né, e, portanto, tem que ser estudado em termos de avanço em relação ao período anterior. Da mesma maneira, né, que a Idade Média, né, esse momento anterior, ele não pode mais ser pensado a partir dessa alcunha negativa da Idade das Trevas, né, com todas as aspas possíveis e imagináveis. Né? Se há mudanças entre os períodos, é evidente, eu não estou dizendo que não, nós temos também continuidades em algumas das mais importantes questões que norteavam os desenvolvimentos artísticos. Né? As bases de muito do que nós percebemos no Quattrocento e mesmo no Cinquecento começam a surgir já no fim do século XII. Né? A Eveline estava falando, né, da arte barroca buscando mover os afetos. Essa ideia de mover os afetos está vindo do século XIII. Né, dessa arte cristã, dessa renovação da arte cristã que estava buscando essa participação, né, uma participação mais
efetiva do devoto. Né? Então, a gente está lá no século XVII, ainda tratando de questões que estão vindo do século XIII. Mas, enfim, né? A grande questão é que nós, adicionalmente, vamos tratar das mudanças e não das continuidades, né? Entre a Idade Média e o Renascimento, e é exatamente isso que eu quero questionar aqui nessa minha fala. E eu vou tratar disso em 2 eixos. O primeiro, pegando o gancho do que a Eveline falou, que é em relação à tradição clássica, né? E é especialmente a preservação da tradição clássica ao longo da Idade Média. E o segundo, né, que é mais ligado ao que eu efetivamente pesquiso, que é em relação às imagens cristãs e a essa religiosidade que se desenvolve a partir delas. Então, eu vou começar na Antiguidade Tardia, com representações do Bom Pastor. E aqui nós temos essa pintura numa catacumba romana do III século, né, que é esse modelo do Bom Pastor que deriva do modelo clássico do Crióforos. Né? Aqui nós temos o exemplo do Hermes Crióforos, né? E é um modelo que era usado como estátua votiva nos templos gregos. Né? Um outro exemplo aqui já é um Moscóforos, né? Porque não é um cordeiro, é um bezerro, também, né, usado com o mesmo objetivo, e é dessa iconografia que nós vamos ter a iconografia, né, do Cristo como o Bom Pastor. Um outro exemplo que eu posso citar, né, esse acho que é bastante conhecido, é o Cristo Hélios que nós temos na necrópole vaticana, né, ali de do século IV, evidentemente calcado nos modelos gregos do Apolo Hélios, né, do Apolo em seu carro levando o Sol. É a mesma associação, então, essa associação entre o Cristo e a luz, né, o Cristo como o sol da justiça, né, o sol da justiça no dia do juízo final, né, o Cristo como a luz do mundo, portanto, é o que vai justificar essa aproximação entre ele e o Apolo. É a mesma associação que faz com que as primeiras igrejas cristãs sejam construídas segundo o eixo leste-oeste, né, para que o sol nasça atrás do altar, desculpem, tem um gato aqui circulando, eu estou preocupada com o gato não pular em cima da apresentação, e a mesma associação que faz com que o Michelangelo represente o seu Cristo no afresco do juízo final, e é óbvio que eu vou mostrar o juízo final nessa apresentação, não tinha como não fazer isso, né? O Michelangelo vai representar o seu Cristo juiz na Capela Sistina, com essa luz amarela atrás, remetendo também ao sol, né? Eu não vou nem entrar no mérito da iconografia, que ele lembra o Apolo do Belvedere, sem barba, etc, etc, etc. Esses temas, né, o Bom Pastor e o Cristo Hélios, nos mostram as fontes iconográficas das primeiras representações cristãs. E aí vocês podem me dizer que esses modelos que eu apresentei se devem a uma proximidade cronológica com essa antiguidade, né? E que isso foi se perdendo ao longo da Idade Média. E eu já vou responder de cara que não aconteceu isso. Né? Ao longo dessa tão falada Idade das Trevas, nós tivemos várias tentativas de retomada dessa tradição clássica. Na verdade, retomada não é nem a melhor palavra, não é o melhor verbo a ser usado, porque é uma tradição que nunca foi efetivamente abandonada. A gente tem documentação mostrando que na Península Itálica, especialmente, qualquer cidade de maior importância se definia como filha de Roma. Roma como esse ideal de desenvolvimento, de pensamento e de arte. Então, nós tínhamos essa consciência de um passado e da importância desse passado. Então, essa ideia de um renascimento da cultura clássica no século XV é equivocada, porque essa cultura, na verdade, nunca teria sido efetivamente sepultada. Nós temos, especialmente na Península Itálica, o reemprego desses vestígios e reinterpretações do clássico desde muito cedo. E aqui eu estou trazendo esse exemplo, né, da igreja de San Salvatore, em Spoleto, que mostra, de fato, essa reutilização de restos de templos romanos, né, nessa igreja cristã, que é uma das mais antigas igrejas cristãs que nós temos na Península Itálica.
Então, esse é um processo que, se foi constante ao longo dos séculos, sem dúvida vai se intensificar a partir do século XIII. E aí, pulando para o século XIII, eu apresento aqui para vocês o púlpito feito pelo Nicola Pisano, ali por volta de 1260, né, o púlpito do Batistério de San Giovanni, em Pisa, em que eu quero destacar para vocês essa figura, né, representação da fortitude, ou a fortaleza, né, uma das 4 virtudes cardinais presentes desde os tempos clássicos e que o cristianismo vai absorver. Né? Essas virtudes cardinais eram consideradas virtudes básicas para uma vida correta, uma vida virtuosa, né? Vamos ser redundantes aqui. E qual é a grande questão? Né? Eu não vou destacar, não vou enfatizar muito a ideia da figura nua, né? A gente está dentro do edifício religioso e a gente tem essa fortitude como uma figura nua, mas as características iconográficas dessa figura, evidentemente, fazem com que ela seja aliada ao Hércules. Né? Essa escultura do Praxíteles aqui é apenas um exemplo, né, para a gente poder ter noção da solução anatômica, né, da escultura do Nicola Pisano, como se aproxima, né, das soluções clássicas. Né? Então, a gente tem, né, essa ideia da força, né, evidentemente, é uma ideia que a gente associa ao Hércules. Só que, na Idade Média, a fortitude ela era geralmente representada como uma figura feminina. E, por isso, ela tinha a se assemelhar a Minerva, não a Hércules. A associação com Hércules vai se tornar mais comum no século XV, o que já nos dá uma indicação das aproximações possíveis do Nicola Pisano com modelos que vão ser caros ao Renascimento. A minha questão aqui é: Hércules ou Minerva não importa. A referência para uma virtude cristã no medievo, né, a referência iconográfica, é a mitologia greco-romana, o que nos mostra o aporte dessa cultura clássica sobre a religiosidade e a arte medievais. E aí, ainda em Pisa, né, agora em outro púlpito, o púlpito da catedral, feita pelo filho do Nicola, o Giovanni Pisano, a gente está aqui no iníciozinho do século XIV, nós temos as duas figuras, da fortitude e da prudência. A fortitude, vocês reparem, é uma figura feminina, mas não associada a Minerva, é uma figura feminina com as características de Hércules, né? Ela está ali domando o leão. Mas o que eu quero destacar aqui é a prudência, que evidentemente está calcada na figura, né, que a Eveline também já mostrou, né, a Vênus pudica, chamada também Vênus de Médici, que, como, né, o spoiler da minha apresentação que a Eveline deu, né, vai servir de referência tanto para o Giovanni Pisano no púlpito da Catedral de Pisa, quanto depois, né, para o Botticelli, né, com a Vênus, Nascimento de Vênus, encomendada pelo Lorenzo de Médici. Então, a gente vê esse caminho, né, essas vias de influência que se estendem no tempo passado e futuro. Né? Então, se a Vênus influencia o Nicola Pisano e o Botticelli, a gente tem também a fortitude do Nicola Pisano, que vai ser reinterpretada 200 anos depois pelo Michelangelo no Davi, né, que vai ser concluído em 1504. Né? Talvez tanto o Nicola quanto o Michelangelo tenham se baseado num protótipo comum perdido. Mas pode ser também que o Michelangelo tenha se baseado diretamente na escultura, né, do púlpito de Pisa. Bom, eu sei que eu pareço estar falando óbvio, na verdade, eu estou falando óbvio. A questão é que a consciência dessa continuidade de uma tradição cultural não parece consolidada. Né? A gente ainda tem essa visão da Idade Média como Idade das Trevas, esse período horroroso, nosso Renascimento, que maravilha. Né? É só a gente ver a quantidade de memes que estão aparecendo hoje em dia, de que, nossa, quando passar esse período obscuro, teremos um novo Renascimento. Eu só digo, gente, coitada, deixa a minha Idade Média em paz. Né? Então, isso é uma visão ainda muito arraigada nas nossas concepções. Então, eu acho que eu tenho que enfatizar o óbvio. Né?
E se essa ideia, né, de uma continuidade da tradição clássica não está ainda clara, eu acho que menos clara ainda são as semelhanças que vão aproximar a Idade Média e o Renascimento quando nós não estamos falando da tradição clássica. E aí entra a segunda parte da minha fala, que é exatamente sobre as manifestações religiosas. Bom, se a gente não vai seguir essa linha da longa Idade Média proposta pelo Jacques Le Goff, nós temos, pelo menos, que constatar que uma primeira grande mudança de fato que nós temos nesse contexto vai ocorrer somente no século XVI, com as reformas protestante e católica. As estruturas político-sociais e religiosas se mantiveram fundamentalmente as mesmas até as primeiras décadas do século XVI. Como escreveu o Richard Trexler, e aí eu cito, o homem do Renascimento permaneceu cristão, até mesmo um cristão pio. As formas do mundo e sua arte podem estar em transição, mas a cosmologia de seus habitantes permaneceu cristã. Os dogmas e as crenças permaneceram essencialmente inalterados. Então, a religião cristã continuou sendo um dos principais norteadores da cultura ocidental. E eu quero destacar aqui exatamente as questões religiosas, os ritos, as práticas e, portanto, o aporte sobre as artes. Porque o cristianismo no fim das contas, o catolicismo mais especificamente, é uma religião de imagens. Desse modo, mesmo no Renascimento, no apogeu da valorização da cultura clássica, boa parte da arte produzida ainda era arte religiosa, ainda era arte cristã. O Peter, por exemplo, ele vai apresentar um estudo realizado em 1920, que faz um levantamento de pinturas italianas datadas entre 1420 e 1539. E ele explica que, em 2033 casos, o assunto está descrito. Desses, eu não vou ler tudo, não. Cerca de 87% podem ser descritos como religiosos. Dessas, cerca da metade representaria, cerca de um quarto mostra Cristo, enquanto quase 23% se ocupam de santos. Óbvio que esse panorama que o Peter Buck apresenta possui lacunas. A quantidade de obras que chegaram aos nossos dias e que são efetivamente datadas, certamente não são representativas de todo um grupo que é mais amplo. Basta a gente recordar que assinar e datar obras é uma prática que vai se tornar comum somente no século XVI. A questão esse quadro mostra que o cristianismo ainda era uma importante força propulsora para a produção artística. Nós precisamos, então, considerar que muito dessa produção se deve não apenas a encomendas oficiais da igreja, e aí talvez um dos exemplos mais famosos seja exatamente a Capela Sistina, mas em encomendas de leigos que pediam obras para adornar edifícios religiosos. Essa pintura do Mantegna foi encomendada pelo Francesco II Gonzaga para ser colocado na igreja de Santa Maria della Vitória, em Mantua. Então, para um edifício público. E nós temos ainda encomendas de leigos para a sua devoção pessoal. Nós percebemos, então, como que a estrutura social e religiosa que propiciou a realização dessas imagens pouco mudou entre o século XIII e meados do século XVI, quando a reforma protestante, precisamente, exigiu da Igreja Católica mudanças profundas que também afetaram a produção artística. E justamente a temática religiosa, e os seus modos de elaboração e de representação, um dos elementos que melhor indicam essa continuidade. Até o Concílio de Trento, foram os momentos em que a Igreja buscou fixar, corrigir ou condenar os modos de representação. Eu estou citando Jérôme Bachet aqui. Então, a arte cristã medieval, ao contrário do que normalmente pensamos, se caracterizou por uma fluidez figurativa e por uma liberdade de criação, que, em geral, nós associamos somente à arte do Renascimento. E é uma situação completamente diferente do que se estabelece após o Concílio de Trento. E aí eu cito de novo Bachet, que escreve, depois do Concílio de Trento, o Tratado das Imagens Santas de Molanos torna-se a expressão
de uma vontade de controle clerical sobre a iconografia. Isso aconteceu na Idade Média. Bom, voltemos à estimativa apresentada por Peter Burke. Ela leva em consideração aquilo que o senso comum considera grande arte, né? Não entraram na contagem obras tidas como populares, como pequenas pinturas votivas, né? Pequenas pinturas devocionais e ex-votos que se inserem em uma tradição cristã que remonta ao século XIII, né? Que é exatamente o que eu tinha falado antes, incentivava essa aproximação mais pessoal e particularizada com o divino. Uma devoção privada, em suma, que seria realizada, no mais das vezes, nos interiores domésticos. Parte do problema reside no fato de que a sobrevivência desse tipo de imagem, né, dos ex-votos, particularmente, estou me referindo aqui, em tese, é muito menor. E aí nós temos que levar em consideração a baixa qualidade dos materiais empregados, né, na fabricação dessas pinturas. Ou, no caso dos ex-votos, o próprio caráter perecível de muitos desses objetos. Né? A gente sabe que, além da cera, muitos ex-votos também eram feitos em papel. Né? Então, né, uma obra em papel dificilmente chegou aos dias atuais. Mas nós temos uma farta documentação indicando a presença desse tipo de imagem em locais de culto, no século XV e no século XVI, em números que mostram como a religiosidade popular pouco mudou entre o Duecento e o Cinquecento. O Drexler, por exemplo, ele menciona um relato sobre a Igreja da Santíssima Anunciata em Florença, que no século XV teve a sua estrutura ameaçada pelo peso dos ex-votos em cera feitos em tamanho natural e que eram colocados dentro da igreja. Nós também sabemos que painéis votivos, como esses que eu estou mostrando para vocês, no fim do Quattrocento, eles passaram a substituir esses objetos em cera como ex-votos. E eles passaram, né, no final do século XV, a serem registrados em inventários dos santuários italianos. Fica muito clara a popularidade desse tipo de imagens ainda no século XVI. Né? Nós temos a estimativa de que mais de 1000 dessas pinturas produzidas nesse período teriam sobrevivido somente na Península Itálica, né? Indicando, né, a gente pode falar, né, a existência de uma verdadeira indústria votiva em ação. Nós não temos dúvidas, portanto, de que, ao contrário do que tradicionalmente imaginamos, a religiosidade e os temas cristãos continuaram tendo imensa importância, mesmo ao longo do Quattrocento humanista e da primeira metade do século XVI. Né? Havia ainda, né, essa religiosidade medieval, né, baseada na confiança do poder intercessor das imagens. Né? O santo se faria presente e seria capaz de interceder pelos fiéis onde a sua imagem estiver sendo venerada. É óbvio que algumas questões se modificam, né? Eu não estou dizendo o contrário. Desde o século XIV, mas com mais intensidade a partir do século XV, se consolidou um foco maior não somente no aspecto religioso da devoção, mas também nos seus lados social e político. Né? Porque se desenvolve essa ideia de que uma piedade que pudesse ser exibida publicamente assinalaria também uma maior importância social daquele que encomendou a obra. Assim, vai se tornar cada vez mais comum a inclusão do comitente na imagem, projetando o valor e a respeitabilidade social do recebedor da graça de Deus, isto é, do devoto. E o mais importante, isso era feito publicamente. Ou seja, nós temos aqui a mescla entre interesses terrenos e espirituais, né? E aí essas imagens de devoção tornavam-se também um ornamento social, né? Para usar uma expressão que o Brett Rothstein usa no seu estudo do século XV. Bom, nós temos pinturas em que se encontra a figura do comitente que se destinava originalmente à sua ação privada, como provavelmente é o caso desse tríptico, né, em que nós temos as duas figurinhas dos comitentes presentes ali, pequenininha na imagem. Nesse caso, né, a visualização da sua própria figura, né, a representação do santo,
poderia ser um facilitador do processo de meditação e ação. E a gente tem que levar em consideração, além de tudo, que essas imagens passavam de pai para filho. Então, também vão se tornar imagens de memorialização. O filho vai lembrar dos pais quando estivesse rezando diante dessas imagens. Mas nós temos também exemplos de pinturas que incluem a figura mitente e que foram feitas para edifícios religiosos. Não apenas afrescos, como a Trindade do Masaccio, que eu já mostrei para vocês, ou esse afresco votivo em Spoleto, como também painéis que foram pensados desde a sua encomenda para serem colocados em lugares de honra e destaque. Nesse grupo se inclui essa famosa pintura do Simone Martini. Né? A obra é resultado da encomenda feita pelo bispo de Sovana, né, o Trasmondo Monaldeschi, que teria pagado 100 florins por um painel a ser colocado no altar principal da igreja do convento de San Domenico, em Orvieto. Então está lá o santo sendo apresentado por Madalena, né, a sua santa de devoção, na pintura colocada no altar principal da igreja. Né? Então não é pouca coisa. Né? Modesto o bispo, diga-se. E vale mencionar também, né, o exemplo dessa pintura, né, o exemplo do chanceler Roland, que encomendou ao Jan van Eyck essa célebre pintura, atualmente no Louvre, mas que originalmente devia ficar na igreja de Notre-Dame du Chastel, em Autun. A escala da figura do chanceler, né, ele tem absolutamente as mesmas proporções que a Virgem Maria, né, o seu posicionamento na pintura, então o destaque que ele tem nessa composição, eu acho que dispensam maiores comentários, né, em relação a esse argumento que eu estou desenvolvendo aqui. Bom, nós temos que levar em conta ainda um outro ponto de aproximação entre a Idade Média e o Renascimento, que por vezes é negligenciado nas visões negativas sobre a Idade Média, que é a importância da fruição estética para a arte cristã medieval, né? Que são questões que se ligam diretamente ao discurso sobre o divino. Né? Pelo menos desde o século XIV, já se fala na importância da beleza do trabalho encomendado, né? Que normalmente era uma exigência mencionada claramente nos contratos. Né? Então, havia a especificação para que a obra fosse la più bella che si può, a mais bela possível. E aí nós encontramos em diversos documentos, em diversos contratos ou em testamentos em que a pessoa solicita que uma pintura seja realizada, outras qualidades que se relacionavam à beleza, como bella e ornata, bene ornata e dorata, bella e onorevole, buona e bella e idônea, bella e ben fatta, onorevole e devota. A beleza desses objetos, né, isso é importante destacar, não visava simplesmente um deleite estético por parte dos observadores, né? Embora essa fosse uma questão importante. Esses objetos eles precisavam ser belos para impedir a indiferença do observador. Então, esses objetos eles tinham que despertar a atenção desse observador para que eles pudessem cumprir as suas funções religiosas de maneira eficaz. E a gente não pode esquecer nessa discussão que a beleza era uma das maneiras privilegiadas de se engrandecer o divino. Né? A gente não pode esquecer da associação entre Deus e a tríade platônica do bom, belo e verdadeiro, né? Que é uma constante na teologia medieval. Né? Então, a beleza desses objetos seria, portanto, um dos mais aparentes atributos da divindade, né? Que poderiam ser evocados pelas imagens. Claro que, a partir do século XV, nós começamos a ter também outras preocupações com relação à arte, e que são estranhas às concepções medievais sobre imagens, e que aí sim vão se ligar a essa emergência, nesse desenvolvimento dos ideais humanistas. Né? Como diz o Hans Belting, a imagem se tornou um objeto de reflexão, tanto convidou o contemplador a não contar literalmente o seu tema, mas sim a apurar a ideia artística atrás da obra. A partir do século XV,
nós começamos a falar de fato em arte. E isso, né, ainda segundo Belting, coloca um novo nível de significado entre a aparência da imagem e a compreensão do contemplador. Então, nesse sentido, sem dúvida, as imagens medievais são diferentes daquelas posteriores. No entanto, e é esse o ponto que eu quero destacar, para qualquer imagem cristã, haveria uma questão fundamental que deveria ser considerada desde o início, que são as funções cultuais e devocionais dessas imagens, e que se relacionariam às próprias discussões, aqui se relacionariam às próprias discussões sobre a fruição estética dessas imagens, como eu comentei anteriormente. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, e já estou encerrando, é que as funções religiosas desses objetos se mantiveram essencialmente as mesmas ao longo dos séculos. Os modos de elaboração dessas imagens e a distribuição dessas imagens dentro dos espaços religiosos também. E aí, né, eu acho que basta eu mostrar o exemplo de duas capelas executadas, né, encomendadas pela mesma família e executadas dentro da mesma igreja no espaço de pouco mais de 150 anos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês as duas capelas Strozzi dentro da igreja de Santa Mariella, em Florença. A primeira, com o tema do juízo final, é claro, porque eu sempre mostro um juízo final. A primeira, pintada pelo Nardo di Cione entre 1354 e 1357. A segunda, pintada pelo Filippino Lippi entre 1487 e 1502. As duas capelas foram encomendadas por membros da mesma família, a família Strozzi. Ambas tinham o mesmo propósito, serem locais de sepultamento e orações para a família, ou seja, seriam locais de memorialização para a família Strozzi. Os dois patronos redigiram contratos muito detalhados, especificando a qualidade dos materiais, o tempo para a execução das pinturas, o custo final, isso tudo está muito bem especificado. E, por fim, o que é óbvio, né, mas vamos sempre reiterar o óbvio, os dois ciclos, eles partem da mesma tradição cristã. Nós podemos concluir, então, que as imagens cristãs terão usos e funções que se relacionarão necessariamente à sua própria concepção enquanto imagens religiosas, não importando se elas foram realizadas no século XIII, ou no século XV, ou mesmo no século XVIII, ou mesmo no século XXI. E vocês estão vendo que eu saí da Itália e vim para o Brasil exatamente para destacar isso. Não interessa também a geografia. A imagem cristã, ela tem algumas funções básicas que ela tem que cumprir, seja na Itália, seja em Portugal, seja no Brasil, seja no Irã. Todas essas imagens, no fundo, destinavam-se às mesmas funções religiosas essenciais, e elas desempenhavam um papel primordial na conversão e na doutrinação dos fiéis e, portanto, na reação da fé. Bom, é isso. Agradeço. Até mais. Muito obrigada, professora Tâmara Quirico, pela forma, primeiro, como articulou a sua palestra com a da professora Eveline e, sobretudo, pelo esclarecimento de alguns equívocos que ainda hoje informam a historiografia da arte ocidental, mostrando as linhas de continuidade e a transferência dos modelos clássicos incorporados na iconografia cristã e evidenciando também a importância da imagem como expressão e objeto de devoção, independentemente dos diferentes modos de execução. Eu espero um dia que se deixe de falar na Idade Média como a Idade das Trevas, mas não está fácil, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser produzidos nesse aspecto nos últimos anos. Mas nós não desistimos, professora. Não desistimos, não. Vai passar agora a palavra à